Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós alegramos-nos, hoje que seria o fim de semana de Carnaval, e também nos alegramos por podermos estarmos mais pessoas na igreja, termos essa liberdade na nossa cidade. Há muitas comunidades portuguesas na imigração que não podem ainda hoje encontrar-se. Nós podemos, demos graças a Deus por isso. E saudamos a todos e saudamos também quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi construída a partir do sonho, do desejo, da vontade, da união, e do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E um pouco nas nossas comunidades espalhadas pelo mundo, as nossas igrejas são um testemunho da nossa fé, dos nossos valores, daquilo em que muitos daqueles que já partiram acreditamos, e que continuemos a ser fiéis a esses valores e esses princípios. Hoje celebramos o 6º domingo do tempo comum do ano B, antes da Quaresma. Esta semana iniciaremos a nossa caminhada de Quaresma. E hoje então celebramos o 6º domingo, o último domingo do tempo comum antes da Quaresma. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Como durante a Quaresma nunca se reza o Glória, só no sábado da Aleluia, é que é por glória pela ressurreição de Cristo. Hoje rezamos o Glória, pensando já na caminhada que vamos fazer na Quaresma. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impija ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, deve levá-lo ao sacerdote Arão ou a algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso e o cabelo enzalinho, cobrirá o rosto até o bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro, e sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para que lhes sirva de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade,
ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, e também quem nos acompanha em casa, permitam-me que eu diga o nome dos irmãos que foram da nossa comunidade e que foram partindo ao longo dos últimos 40 anos, que é os anos que nós temos, que faríamos no maio passado, em maio de 2020, 40 anos de história da nossa Igreja. E, portanto, os irmãos que partiram da nossa comunidade, nesta semana, em 1988, António Pires Marques Valente, em 95, Eduardo Muniz Bentecourt, também em 1995, Maria do Carmo Amaral, também em 95, Pedro Ferreira Couto, em 1999, Mike Cabral, em 2000, Maria Conceição Anselmo, também em 2000, Maria da Conceição Couto, em 2001, Emília Carquês, em 2003, Armindo Valente, 2007, Ana Maria Valente de Almeida, 2013, Abílio Pereira, em 2018, Maria da Glória Silva Souza. Portanto, louvamos o Senhor pela vida destes nossos irmãos e agradecemos tudo aquilo que recebemos deles. Hoje, a liturgia deste domingo, sobretudo a primeira leitura e o Evangelho, falam-nos de um leproso. E Jesus curou o leproso para nos dizer algo, para nos ensinar. O leproso chegou perto de Jesus. Começa assim o Evangelho. Um leproso chegou perto de Jesus. No tempo de Jesus não era o nosso tempo. No tempo de Jesus era diferente do nosso tempo. No tempo de Jesus, toda a doença na pele que oferecesse perigo de contágio era considerada um tipo de lepra e tornava a pessoa impura. Na lei hebraica, na lei em que Jesus cresceu, uma pessoa com aquela doença era impura. Já a leitura do livro do Levítico, que nós lemos a primeira leitura, do capítulo 13, versículo 1 e 2, e depois um pouco mais à frente, o homem, diz o Levítico, o homem tingido por esse mal, andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando, quando alguém se aproximasse, impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Eis, é alguém fora da cidade, um morto-vivo. Um leproso era um morto-vivo, excluído. Um leproso não podia tocar as pessoas, não podia beijar os seus familiares, não podia abraçar quem chegasse perto dele. Tornaria todos aqueles que lhe tocassem impuros. O leproso não convivia com a sua família, não podia entrar na casa do Senhor para rezar com os seus irmãos, não podia entrar na igreja ou na sinagoga. Era um impuro e tinha que gritar impuro, impuro. E ele gritava com a barba coberta em sinal de luto e profunda tristeza, cabeça baixa, longe do olhar das pessoas, cheio de medo. Era assim. E é este homem que se aproxima de Jesus, tem a ousadia de chegar perto dele, sem medo de ser repelido, repreendido ou desprezado. E no fundo da sua miséria ele suplica a Jesus: se quiseres, tens o poder de curar-me.
Já foi muita ousadia aproximar-se perto, quanto mais ainda dirigir a palavra de Jesus: se quiseres, podes curar-me. Esta frase, quanta confiança, quanta esperança, que oração brotava do mais profundo da dor da vida daquele homem. Aquilo era uma oração de confiança a Deus. E depois temos a atitude de Jesus. O que é que fará Jesus? A sua reação é completamente inesperada. Ele faz algo que a lei proíbe. Jesus não cumpriu a lei. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Esta atitude de Jesus, estender a mão, tocar o leproso, Jesus não precisava de fazê-lo. Não deveria fazê-lo perante a lei. Segundo a lei, Jesus, ao tocar no leproso, ficaria impuro. Também não poderia, a partir daquele momento, tocar em ninguém. Por que tocou o leproso? Por que é que Jesus correu este risco, diante da lei, tocar o leproso e correr o risco de ser considerado leproso? Portanto, Jesus quer nos dizer alguma coisa com este gesto. O Evangelho de São Marcos, que nós lemos hoje no capítulo 1, versículo 40-45, explica: ele teve compaixão, quis estar próximo daquele miserável, quis que ele se sentisse amado, acolhido. Jesus não nos ama de longe, não vê de modo indiferente a nossa miséria. Ele se faz próximo, ele nos toca, ele compartilha a nossa dor. Assim fez Jesus e faz Deus para conosco. Esta atitude não era simples no tempo de Jesus. Era uma atitude, e nós que vivemos agora em pandemia, sabemos o que é que isto significa. Até se formos aí a caminhar na rua, nós fugimos uns para um lado, outros para os outros, para não passarmos perto uns dos outros. Voltamos um pouco a esta situação. E para nossa surpresa, ao invés da impureza atingir Jesus, é Jesus que contagia o leproso com a sua pureza. Chegou o reino em Jesus. Deus vai libertando a humanidade de toda a sua lepra, da lepra do seu pecado. Na ação de Jesus, em vez de ser o Jesus a ficar contagiado, foi o leproso que ficou contagiado. E desde que Jesus veio, o mundo é para contagiar com o bem. É esta atitude de Jesus, não é com o mal. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Mas Jesus corria perigo, porque não cumpriu a lei. Furou a lei. A lei era não tocar. E Jesus tocou. E tocando ficava impuro. Mas tornou puro. E o objetivo de Deus é tornar-nos puros. Nós também vivemos na nossa vida e nos tempos, toda a nossa vida, e sobretudo nos últimos tempos, um dos grandes dificuldades dos cristãos é reconhecer a sua impureza e aproximar-se de Deus. Isto é um dos problemas graves de nós cristãos. Temos dificuldade em reconhecer a nossa impureza de coração. Não temos pecados. O pecado não nos toca. E não somos capazes de reconhecer as nossas lepras. Somos incapazes de suplicar de joelhos: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Somos autossuficientes. Triunfamos na vida. Temos o suficiente e mais que o suficiente. E, portanto, nós precisamos
E esta pandemia, certamente quando passar nós vamos entendê-la, porque agora não compreendemos. Não há nenhum fenómeno da história que se compreenda dentro do fenómeno. Tem que se passar o tempo, temos que amadurecer. Mas nós não contávamos. A grande maioria dos que emigraram triunfaram na vida, quiseram uma vida melhor para os seus, preocupados com os filhos, com os netos, com toda a gente, e de um momento para o outro tranca a porta e sentimos numa impotência tremenda. E certamente quem não tem fé poderá olhar para isto de uma forma, pronto. Mas para quem tem fé, o Senhor quer nos dizer algo. Se olhar-se para o mundo, por exemplo, nós aqui na América do Norte, aqui eu cada vez me tenho apercebido mais, por exemplo, na pandemia, uns dizem que é a natureza, e portanto é preciso resolver o problema da natureza, há pessoas a mais, e não sei quem mais, e nós começamos a desconfiar desse lado. Mas por outro lado também temos o outro lado, que vive desconfiado disto tudo e põe em causa e está a tentar a ver como é que os do poder estão a lidar com isto e o que é que isto significa. E nós, o cristão, temos que passar entre os dois grupos e guiar-nos para Deus. E eu vejo muita gente presa para um lado e muito presa para o outro, não indo ao essencial. O que nos importa, e esta é a grande lição que esta pandemia nos diz, que saibamos passar no meio deles, olhando no que é fundamental da vida, olhando para Deus e não nos preocupando, sabendo que há coisa. Mas no fundo a atitude do cristão é isto. Depois também nós temos com isto a reconhecer que somos pequenos, somos frágeis, reconhecer a nossa pequenez. Eu sei que a maioria, graças a Deus, a maioria dos imigrantes triunfou e fez triunfar tudo à sua volta, a família, os filhos, os netos, toda a gente preocupada com tudo, a gente preocupados com os outros. E de um momento para o outro há um perigo do medo do futuro, medo da vida, medo do risco, medo de não somos capazes de resolver os nossos problemas, nem muito menos os outros. E talvez o Senhor esteja a chamar os cristãos. Passa no meio. Porque se nós olharmos para o mundo ocidental e para o mundo em geral, nós temos o mundo em dois grupos. Na Europa, um lado, mais pequenos grupos a constituir um lado, e do outro lado, menos grupos a constituir o outro lado, mas o cristão, o desafio é o mesmo. É passar no meio deles, deixá-los a cantar e irmos em direção ao fundamental e ao essencial. O Senhor quer nos dizer alguma coisa com isto. E não é o desânimo, não é o medo, não é o olhar com atitudes preocupantes para o futuro, mas é olhar para a proposta que o Senhor nos diz. E Jesus não teve medo. Nós vemos ultimamente, sentimos que um lado, por exemplo, os que estão no poder, estão a mandar calar todos os que falam do outro lado. E quando na história alguém mandou calar alguém, não tinha razão. Impôs a sua vontade, mas não era a razão, e sabia que não estava na razão. Isto foi o que aconteceu na história. E nós vemos por todo lado a mandarem calar. Empresas de comunicação a calar este, a calar aquele. O cristão tem que passar no meio disto, olhando para o futuro, olhando para os gestos de Jesus e olhando com entusiasmo para a vida. O cristão não pode desanimar.
Deus quer nos dizer alguma coisa, mas também não enveredamos nas teorias que andam por aí. Isto é a natureza revoltada com o homem, mas não há nenhuma resposta científica. Isto é a própria natureza, mas por outro lado, isto são homens que querem não sei quê, querem dominar. O cristão, neste momento, temos que procurar ir ao fundamental, passar no meio dos dois grupos e com alegria e com entusiasmo, porque certamente os dois têm um bocadinho de razão, mas só um terá a razão total: Deus. Os homens querem esconder Deus, querem abalar Deus, mas esta pandemia poderá servir-nos para nós cristãos, para olharmos para aquilo que é fundamental, sem nos distrairmos com estes dois blocos. É assustador neste momento. Assustador. Não da parte de Deus, não da realidade, mas daquilo que os homens nos querem, dividir completamente. O mundo hoje está dividido, não há diálogo nenhum. E uns para um lado, outros para o outro. O cristão, que repito, mais uma vez, passemos pelo meio e dirijamos-nos a Deus. É o nosso caminho. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que nos ajude com a sua graça a pôr em prática as palavras de Jesus, suplicando confiadamente. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos que professem a fé apostólica, para que despertem no coração dos fiéis e catecúmenos o desejo do reino dos céus. Oremos, irmãos. Pelos que têm responsabilidades educativas, para que saibam promover a cultura do povo fundada nos mandamentos de Deus. Oremos, irmãos. Pelos oprimidos e marginalizados, pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem, para que encontrem alívio, consolação e saúde. Oremos, irmãos. Pelas mães solteiras e pelos lares separados, para que sintam de parte dos cristãos o acolhimento e a ajuda de que precisam. Oremos, irmãos. Por todos nós aqui presentes na Assembleia do Domingo e que escutamos as palavras de Jesus no Evangelho, para que a nossa justiça supere
a dos escribas e fariseus. Oremos, irmãos. Rezemos por todos aqueles que partiram nesta pandemia e por todos nós que estamos com medo e que não estamos a compreender o mundo, para que os cientistas, para que os homens da ciência digam a verdade, falem a verdade, investiguem a verdade e não tenham medo da verdade, porque nós não temos, nós os cristãos não temos medo da verdade, e só a verdade nos ilumina. Jesus Cristo é a verdade. E que neste tempo então que todos os homens da ciência com verdade nos indiquem um pouco do caminho, apesar de nós sabermos que o caminho é o caminho para Deus. Oremos, irmãos. Senhor, Deus omnipotente, gravai em nós a lei do amor e do perdão, para sermos capazes de viver em conformidade com o Evangelho do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, todos aqueles que partiram nesta pandemia, todos aqueles que partiram das nossas famílias e comunidades, que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em verdade. Portanto, a comunhão, temos
respeitamos os 2 metros, portanto vamos pelo fundo e saímos pelos lados. Portanto, é muito simples, para respeitar as regras dos 2 metros de distância uns dos outros e não passarmos uns pelos outros, se fizermos esse favor.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um feliz Carnaval a todos. Hoje é um dia de Carnaval, mas também de memória. Recordamos que as festas que tivemos nos anos anteriores, tantos irmãos, tantos amigos que conviveram connosco na festa de Carnaval, lembramos a todos. A alegria não é uma atitude exterior, é uma atitude do coração. Portanto, bom Carnaval, e que a nossa alegria se exteriorize também nas nossas famílias. É isso que é importante. Na próxima quarta-feira, é a quarta-feira de cinzas, haverá a imposição das cinzas na missa das 6, mas também no sábado e no domingo. Há muitas paróquias que não podem ter a imposição das cinzas, e eu também nunca, antes de vir para aqui, nunca celebrei a quarta-feira de cinzas na quarta-feira, porque não havia igreja. Portanto, por exemplo, em Hamburgo, nós tínhamos era ao domingo. Portanto, era no domingo que fazíamos, porque não havia igrejas. Nós temos esta grande honra que os nossos, todos vós e os nossos antepassados construíram as nossas igrejas, mas há muitas comunidades que não. Portanto, não é preciso corrermos, vamos cumprir as regras que vêm de Roma, que o Papa Francisco deu para a imposição das cinzas, não tocar, etc. Tem uma data de regras, mas vamos, sobretudo, para nós para refletirmos, meditarmos, e quem não puder participar, acompanhar de forma espiritual. Agradeço a todos aqueles que se têm inscrito e têm difundido e participaram, por exemplo, hoje na missa. Portanto, muito obrigado. E vamos iniciar a Quaresma. Temos convidado grupos de romeiros. Durante a Quaresma vamos, sobretudo, rezar o terço através do YouTube, com alguns grupos de romeiros, porque não pode haver romaria, e será uma forma de rezarmos e de estarmos em conjunto. Convidamos todos para que quase todos os dias a transmissão do terço será diante do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na capela. Só à quinta-feira que temos a bênção de Santíssima que não, mas os outros dias será sempre da capela de Santo Cristo, para caminharmos com Cristo nesta Quaresma. Também as confissões. Eu vou ver se o Padre ali, o Berno, vem um bocadinho antes, e ao domingo irá para o confessionário. Nós fizemos o confessionário, não sei se está bem, se está mal, para nos lembrar que há o sacramento do perdão. Nem todos sentem a necessidade, mas na missa das 9h30, a ver se o Padre Leo Berno virá, estará aos domingos em inglês, e todos vós dominais bem o inglês, e também se houver alguma dificuldade, o que importa é nós dizermos e reconhecermos os pecadores, mesmo que o Padre não entenda, Nosso Senhor entende muito bem. Portanto, o que importa é a nossa atitude. Assim como se alguém chegar ao pé de mim, se confessar em inglês, eu posso não entender muito bem a noutra língua, mas não sou eu, é Nosso Senhor. Portanto, e também eu estarei todos os dias um bocadinho ali no confessionário, porque não havia na nossa igreja, e é preciso um sinal, ir-nos dizendo que precisamos ser humildes e reconhecer o nosso pecado. É para isso que está ali o confessionário. Se lá quiserem entrar, entram, se lá não quiserem entrar, não entram. Mas que pensemos que somos pecadores. Mais nada, que é isto a proposta que Jesus nos faz. Portanto, a todos bom domingo, boa semana, e iniciamos a Quaresma com aquilo que a Igreja recomenda nas nossas famílias, algum sacrifício, aumentemos a oração, por isso convidamos todos a rezarem connosco, o jejum, a abstinência, se pudermos cumprir, unidos todos neste sinal, em alguns dias não comermos carne, não é sacrifício nenhum, é um sinal de unidade da Igreja, além de todos os outros sinais.
um cristão da Rússia, um cristão aqui de Kingston, da Alemanha, de Portugal, estamos todos unidos nestes dias com este sinal dentro das nossas famílias, estamos unidos através deste sinal. Portanto, é isso que significa sentirmos a Igreja Universal de Jesus Cristo. A abstinência é, para mim, além de todos os outros motivos, mas este sinal de unidade é tremendamente importante. Desejo a todos bom domingo, bom carnaval e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.